Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 17. Gênesis, capítulo 17. Vamos ler alguns versos, desde o verso 1. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Vamos ainda ao capítulo 18. Desde o primeiro verso. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara, e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha, e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite, e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé, junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Vamos ao capítulo 21. Leiamos os versos 12 e 13. Capítulo 21, versos 12 e 13. Disse, porém, Deus a Abraão: Não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante, pelo deserto de Berseba. E finalmente vamos ao capítulo 22. Desde o verso 1. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei.
Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome àquele lugar: o Senhor se proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar. Querido Pai Celestial, mais uma vez nos reunimos nessa manhã debaixo do único nome, o nome do Teu amado Filho. Te suplicamos mais uma vez a Tua assistência e iluminação sobre Tua palavra lida. Abra os olhos do nosso coração, Senhor. Faz-nos ver algo mais das riquezas e belezas da Tua palavra. Revela-nos mais de Cristo e da Igreja. Abre nossos olhos, Senhor. Confiamos em Ti, esperamos em Ti, dependemos de Ti. Supre-nos em tudo que carecemos. Assim oramos, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, voltemos ao capítulo 17 de Gênesis, onde iniciamos a nossa leitura. E vamos então seguir até onde temos nessa manhã, encerrando esse tema de Ur a Moriá. Já lemos os textos em que nos deteremos nessa manhã, panoramicamente. São diversos passos mais, como os irmãos viram, de revelações, aparições do Senhor a Abraão. Como nosso objetivo principal para esse tempo não é estudar as visitações do Senhor a Abraão, mas sim recolhermos princípios espirituais, verdades cruciais e importantes para a nossa jornada dentro do foco que mencionamos no primeiro dia. Como Deus prepara uma testemunha para o seu testemunho. Lembrando que ontem comentamos então que esse assunto do testemunho de Deus é algo coletivo.
é algo que toca a nossa vida juntos, o testemunho de Deus. No Monte Moriá, mais ou menos 1000 anos depois de Abraão, Davi passou por uma experiência com o Senhor, onde ele entendeu claramente que ali seria levantado o templo do Senhor e o altar do holocausto para o Deus de Israel. Isso, é claro, fala do testemunho de Deus no que concerne a sua casa, ou testemunho coletivo, corporativo. Então esse tem sido o nosso foco para esses dias. Nós fomos ontem até o capítulo 16, onde Abraão, depois de receber aquela visita na sua tenda, quando o Senhor o chama para fora e diz: olha os céus, entra numa aliança incondicional com ele, já que o Senhor passa por entre aqueles pedaços, aquelas partes daqueles animais sozinho, ratifica a sua aliança com Abraão. E então nós fomos para o capítulo 16 e vimos a tragédia acontecendo. Ambos não souberam esperar em Deus. Então, particularmente Sara toma uma atitude, como que entendendo que se a descendência seria levantada por Abraão, talvez não fosse por ela. Então ela oferece aquela serva egípcia, Agar. Foi uma das coisas que Abraão trouxe daquela descida ao Egito, essa serva Agar, que trouxe então sequelas na sua jornada com o Senhor, e sequelas permanentes através do nascimento de Ismael. Então essa serva é oferecida a Abraão e ela gera um filho. Sara a despede, porque essa serva Agar começa a desprezar a Sara. Sara não concebia e ela concebeu e teve um filho. Então Sara se irrita com aquela situação e despede Agar. Agar é encontrada pelo anjo do Senhor, que diz a ela: volta-te à tua senhora e se humilha perante ela. Então nós vimos aquele último princípio que compartilhamos ontem pela noite, de crucial importância, que as obras da carne não podem ser abandonadas ou despedidas por ordem da carne, já que Sara gerou um fruto da carne, quando ofereceu Agar para Abraão. Mas as obras da carne, esse é um princípio espiritual, então se aplica à nossa vida cristã. As obras da carne, aquelas em especial descritas em Gálatas 5, elas só podem ser abandonadas quando substituídas pelo fruto do Espírito. Então os irmãos observaram que quando nós lemos o capítulo 21 de Gênesis, nos versos 12 até o verso 14 que nós lemos, você viu que finalmente Abraão se levanta de madrugada, toma pão, um odre de água, põe nas costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. E aqui ela tem uma outra experiência. Ela vai para o deserto com um pouco de pão, um pouco de água, chega numa situação de penúria, coloca Isaac num arbusto à parte para que ele morra sem que ela veja. Tal era a penúria, e então de novo ela é socorrida pelo anjo do Senhor, que lhe faz a promessa dizendo que este menino, por ser descendente de Abraão, ainda que por meio de Agar, ele seria cuidado pelo Senhor, seria abençoado pelo Senhor, e também dele seria levantada uma grande nação, mas que não era a nação com a qual Deus estabeleceria a aliança, é claro, né? Mas o Senhor demonstrou o seu cuidado, tanto por Agar quanto por Ismael. Esse é o capítulo 21. Mas então mencionamos isso para que nós vejamos que no tempo de Deus e a maneira de Deus, as obras da carne, o fruto da carne foi finalmente despedido ou abandonado. Mas isso quando o fruto do Espírito substituiu as obras da carne. Então esse foi o princípio que nós compartilhamos por último ontem à noite. Então voltemos para o capítulo 17 e vamos recolher aqui algumas coisas importantes para podermos seguir. Primeiro, nós também já comentamos ontem pela manhã que mais um degrau da revelação de Deus está acontecendo com Abraão em termos dos nomes do Senhor. Então deixe-me desde já mencionar para você, interessante, se Abraão levantou 4 altares na sua história com o Senhor,
ele também conheceu o Senhor com 4 nomes. Veja bem, o primeiro nome é o Adonai. Ele era usado inclusive para o trato comum. Era comum se chamar uma pessoa mais velha de Adonai, Senhor, como nós também fazemos hoje, não é? Quando temos um trato com alguém mais velho, nós usamos a expressão o Senhor para a pessoa mais velha, não é assim? Então Adonai é uma palavra comum, que era usada para alguém mais velho, e também ela era aplicada para o próprio Senhor, Adonai. Então assim começou a história de Abraão com o Senhor. O Senhor se revelou a Abraão em Ur, e esse é Adonai. Logo depois nós vimos que Melquisedeque encontra Abraão em Gênesis 14, e você viu o que aconteceu lá. Melquisedeque vai ao encontro de Abraão e diz: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo. Agora já não é Adonai. Agora Melquisedeque fala com Abraão sobre o Supremo. Ele diz que esse Senhor não é apenas um Senhor, ele é o Supremo, El Elyon, traduzido aí por Deus Altíssimo em Gênesis 14. Ou seja, Abraão está fazendo progresso na revelação e no seu conhecimento de Deus. Não apenas Adonai, mas o Supremo, El Elyon. Mais um passo, aqui onde nós estamos, Gênesis 17. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa é a tradução da palavra El Shaddai, como citamos ontem. Ou seja, mais um nível do conhecimento de Deus que Abraão atinge. Então Adonai primeiro, El Elyon depois, o Supremo. Agora mais alto, o Deus que é todo suficiente e que supre de modo absoluto, completo, o Deus que nutre, o Deus que amamenta, Shad, de peito, Shaddai, El Shaddai. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: Abraão, toda a tua suficiência e provisão virá de mim, por isso anda na minha presença e ser perfeito. E num momento tão crucial, porque Abraão havia gerado um fruto da sua carne, Ismael. Isso fez com que, por 13 anos, ele não recebesse nenhuma revelação de Deus. Ele gerou Ismael aos 86 anos, assim conclui o capítulo 16, olha aí, o último verso. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Então dos 86 anos, e o próximo verso diz: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos. Então são 13 anos de silêncio de Deus, porque agora Abrão teria que lidar com o fruto da carne. Mais uma lição importante: o que o homem semear, isso também ceifará. O perdão de Deus não anula a colheita do pecado. Outro princípio importante, mais um: se nós semeamos na carne, da carne nós colheremos corrupção, ainda que nós possamos contar com graça da parte do Senhor, porque nosso Senhor é maravilhosamente gracioso, para nos ajudar, nos dar suporte, nos dar paciência, condições espirituais de suportarmos aquilo que nós geramos em nossa carne. Está claro isso, irmãos? O perdão de Deus, que é incondicional para nós sempre, ele não anulará a colheita das obras da carne, daquilo que semeamos na carne. Esse é outro princípio importante, para que nós não sejamos levianos e nós não brinquemos com esses assuntos, dando uma corridinha para o Egito, né? Para cá ou para lá, e achando que então Deus é bom, misericordioso, perdoador, compassivo, compreende nossa situação humana, não é? Tomemos cuidado com essas coisas, porque esse princípio de Gálatas 6 é inexaurível. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas também graças ao Senhor. O que semeia no Espírito, do Espírito colherá vida zoe, a vida que tem a ver com aquilo que Deus é, vida eterna, incriada, a vida de Deus, vida eterna, né?
Então é o princípio da semeadura e colheita. Abraão semeou na carne, Abraão colheu na carne. 13 anos em particular, mais que isso, é claro, mas em particular 13 anos ele teve que lidar com esse assunto sem nenhuma revelação descrita nas Escrituras da parte de Deus. E certamente isso não aconteceu, porque o texto de Gênesis 17 marca uma etapa e diz que quando Abraão atingiu os 99, foi que lhe apareceu El Shaddai, o Deus que nutre, e com uma lição extremamente importante, como que dizendo: Abraão, agora chega, pare com as suas atividades, pare de usar seus recursos carnais, pare de imaginar projetos, não é? Uma hora é isso, outra hora é aquilo, uma hora desce para o Egito, outra hora vem Agar para gerar uma descendência, não é? Então é como dando um basta para Abraão, dizendo: pare com tudo, sossegue, descanse, ande na minha presença e ser perfeito. E mais uma vez, você viu quantas vezes isso aconteceu? O Senhor ratifica a sua promessa a Abraão. Ele não muda a sua promessa por causa das atitudes de Abraão. Abraão, eu tenho uma outra carta na manga, como costumamos dizer, né? Não estou dando conta de você, né? Você não tem jeito. Deus sempre ratifica a sua promessa a Abraão: eu farei, e eu farei através de ti, e eu confirmarei a minha aliança que fiz com você, incondicional, e de ti eu farei uma grande nação. Mas então Abraão lança mão de tantos recursos próprios, que até os 99 anos, sabe que lição podemos tirar aí? A força da carne. 99 anos para que a força da carne de Abraão fosse finalmente abatida. Irmãos, isso para nós é humilhante, mas é assim que deve ser, porque o pecado não foi uma historinha qualquer. O pecado, a entrada do pecado na alma do homem gerou um desastre absoluto, no que concerne em particular a vida independente de Deus, que esse pecado trouxe a nós. Eu posso, eu quero, eu entendo, eu conheço, eu tenho experiência, eu sei qual é o caminho, não é? Esse é o desastre do pecado. E veja o trabalho de Deus para abater esses recursos naturais em nós, em cada um de nós. Assim foi com o pai da fé, Abraão. Então por isso temos essa narrativa importante, não é só histórica. Você está vendo os princípios espirituais aí? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito. Antes de explicar essa questão do ser perfeito, vamos completar aqui qual foi o quarto nome que Abraão, aqui a partir de agora Abraão, conheceu o Senhor. Primeiro Adonai, como já falamos, depois El Elyon, o Supremo, Gênesis 14, através de Melquisedeque. Aqui em Gênesis 17, El Shaddai, e ainda há mais um nível ainda mais alto, e é aquele que já lemos em Gênesis 22. Em Moriá, ele vai conhecer a Deus como Jeová Jiré, que significa Deus proverá. Então os irmãos percebem onde Abraão chegou? Desde um Adonai, que é usado até mesmo para uma pessoa comum, como falamos, Senhor, para o Supremo, para aquele que é todo suficiente, e agora para aquele que provê para si e para os seus, é claro, todas as coisas. Deus proveu para si um cordeiro, e Ele também proveu para Isaac um substituto, para que Isaac não fosse imolado. Aquele carneiro preso pelos chifres, que foi colocado no lugar de Isaac, o filho de Abraão. Para Isaac houve um substituto, porque isso é tipologia, não é? Mas para o verdadeiro filho e o verdadeiro Isaac celestial, não houve substituto. Ele é o nosso substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se Abraão reteve a sua adaga,
o Pai Celestial não pôde reter a sua adaga. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não houve substituto, Ele é o substituto, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Esse é o drama da redenção, amados irmãos. Então voltemos para Gênesis 17 e vamos examinar essa questão do ser perfeito. Então eu gostaria que nós aí usássemos a nossa Bíblia então. Vamos primeiro para Mateus capítulo 5, verso 48. O que significa ser perfeito? Será que é perfeição sem pecado? Será que isso é possível para algum homem, seja para Abraão, seja para quem for? Andar de modo a nunca pecar? Sabe o que João diz na sua epístola? Se dissermos, então ele está se incluindo, o apóstolo João, se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Sabe por quê, irmão? Porque pecado não é uma questão de atos externos. Pecado é uma questão do coração, motivação do coração, motivação pecaminosa, motivação egoísta, motivação impura, motivação avarenta, motivação soberba, presunçosa, não é? Arrogante. Motivações do coração, pensamentos do coração, intenções do coração. Nesse nível é que o pecado se inicia. Então é claro que a palavra de Deus está sendo verdadeira na forma como João registrou. Se nós dissermos que nós não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Agora tome cuidado. Será que João e o Senhor, nessa palavra, o Espírito Santo nessa palavra, 1 João capítulo 1, está nos dando uma desculpa para pecarmos? Um habeas corpus? Então, se é assim mesmo, tudo bem, não é? Não podemos mesmo ficar livre do pecado. Será que é isso que a Bíblia está ensinando? Ao contrário. Gálatas capítulo 5, que confirma esse princípio aqui de Gênesis 17, andai no Espírito, e se permanecerdes assim numa vida relacional consistente de união com o Senhor, então você não andará em pecado. Qualquer nuance de pecado, seja lá no terreno pensamentos, lá no terreno motivações, como nós já falamos, intenções do coração, será logo detectado pelo Espírito sensível, Espírito Santo no nosso espírito, né? Então o pecado será detectado e nós poderemos então não cometer pecado, porque o pecado foi detectado. Compreende, irmão? Mas ainda assim nós não estamos isentos de cometer pecado. Uma atitude de ira, de falta de misericórdia, de dureza, aspereza, mau humor, essas coisas são pecado, né? Então, o que é ser perfeito, se isso é assim? Mateus 5,48, nós temos 4 sentidos de perfeito na Bíblia, e é isso que nós vamos fazer agora, tentar entender o que isso significa. Primeiro, Mateus 5,48, veja aí. Olha o contexto desde o verso 43. Amarás teu próximo e odiarás teu inimigo, era o que estava escrito na lei. Na verdade não estava, isso não está escrito na lei. Isso é o que os anciãos disseram, não é? Porque eles deturpavam e interpretavam a seu bel prazer o que eles entendiam que estava escrito na lei. Então o Senhor disse: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Essa é a ênfase do Sermão do Monte. O que fazeis demais? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então a mesma ênfase aqui. O que fazeis demais? Não fazem os gentios que não conhecem a Deus, não é?
não fazem também o mesmo? Então ele vai dizer o que agora? Portanto, sede vós perfeitos. Por isso nós precisamos dos versículos anteriores, do contexto. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como é que o nosso Pai Celestial é perfeito? Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e Ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. Então sede vós perfeitos, como Ele é perfeito. Parece que está muito claro. Ele está falando de perfeição de conduta. Abençoe os que te amaldiçoam, retribua o mal com o bem, e então você será perfeito, como perfeito é o seu Pai Celeste. Então o primeiro sentido de perfeição na Bíblia é perfeição de conduta, e conduta nesse sentido, de não retribuir o mal com o mal. Romanos 12, Paulo também vai falar sobre isso, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pedro também vai falar isso na sua epístola. Então esse é o primeiro sentido de perfeição, uma conduta que demonstre a perfeição do nosso Pai Celestial, que abençoa os indignos e que cuida dos gentios, não é? Como foi citado aqui, esse é o primeiro sentido. Acho que isso já foi claro. Há mais um sentido de perfeição na Bíblia. Vamos lá para o segundo sentido. Hebreus capítulo 9. Você está vendo que não tem a ver com perfeição sem pecado, não é? Tem a ver com podermos ter a graça, o privilégio recebido do nosso Pai Celestial, porque nós somos os seus filhos, né? Da sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Então nós podemos agir como age o nosso Pai Celestial, que retribui mal com bem, que abençoa os que o amaldiçoam, não é? Nós vimos no texto de Mateus. Agora o segundo sentido de perfeição, Hebreus 9, verso 14, diz assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então guarde isso aí, o sangue de Cristo purificando a consciência. Agora vamos para o capítulo 10, um complemento dessa ideia. Capítulo 10, versos 1 e 2. Ora, Hebreus 10, 1 e 2. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes. Perfeitos os ofertantes. A lei não pode tornar perfeitos os ofertantes. Por quê? Porque os holocaustos, os sacrifícios, eles são sombra daquele verdadeiro sacrifício que havia de vir, que é qual? Segundo Hebreus 9,14, é o precioso Cordeiro de Deus, que derramou o seu precioso sangue para a purificação das nossas consciências das obras mortas. Então o segundo sentido de perfeição na Bíblia é perfeita consciência. Então aí está de novo, por sermos filhos do nosso Pai Celestial e termos o precioso sangue do Cordeiro de Deus, que aspergiu a nossa consciência, então nós podemos e temos uma consciência perfeita diante de Deus. Nós não temos mais uma consciência que nos acusa diante de Deus. Nós temos uma consciência em paz com o nosso Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. É isso que o autor de Hebreus chama de perfeição de consciência. E ele diz que essa perfeição de consciência nunca foi alcançada pelos da lei, porque eles ofereciam animais, e o sangue de animais não purifica a consciência. Apenas o sangue de Cristo, o Cordeiro eterno. Então diz, jamais poderia tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. E a prova está aí no versículo 2. De outra sorte, esses sacrifícios, não, ele vai fazer uma pergunta, não teriam cessado de ser oferecidos? Ou seja, se eles fossem perfeitos, então bastava um, não é? Não precisava oferecer todos os anos, porque seria perfeito, mas não era perfeito.
então era oferecido todos os anos. Porquanto, os que prestam culto, tendo sido purificados, olha aí, uma vez por todas. Era o que não acontecia na lei. Se eles fossem purificados uma vez por todas, eles não mais teriam, aí está de novo a palavra, consciência de pecados. Irmãos, na nossa vida diante do Senhor, como que nós andamos? Voltando ao que falamos no início, é claro que de alguma maneira, infelizmente, nós podemos aqui ou ali, como um acidente de viagem, nós podemos cometer pecado e ofender o nosso Senhor e o Espírito Santo. Sim, isso é possível. Mas isso não é a regra da nossa vida cristã. Não é assim que nós andamos e é assim que nós vivemos. Como que nós andamos e vivemos? Em perfeita paz com Deus. Porque o sangue de Jesus purificou a nossa consciência. Não há acusação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. É assim que nós andamos. Então isso é perfeição de consciência. Essa é uma paz inatingível, a não ser para aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, não é? Graças a Deus, esse é o segundo sentido de perfeição na Bíblia. Então, primeiro, perfeição de conduta, agindo como nosso Deus age, né? Abençoando os que nos amaldiçoam. Segundo sentido, perfeição de consciência. Agora, terceiro e quarto sentido, nós vamos encontrar em um único texto, Filipenses capítulo 3. Vamos lá. Filipenses 3. Mais dois sentidos aqui. Verso 14. Filipenses 3, 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos. E agora? Será que Paulo está ensinando impecabilidade aqui? Nós já vimos que é impossível, porque a Bíblia não ensina impecabilidade em lugar nenhum, não é? Em que sentido Paulo está dizendo que somos? Ele não diz só ele diz nós também, os destinatários dessa carta, a igreja dos Filipenses. Ele está dizendo, todos que somos perfeitos, tenhamos este sentimento ou este pensamento. Qual sentimento? Qual pensamento? O que foi descrito no verso 14. Vamos ler de novo. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que perfeição é essa? Como vamos chamá-la? Perfeição quanto ao objeto a ser alcançado. Nesse sentido aqui, o que significa ter um coração perfeito? Significa que nós vemos claramente um único alvo, e nós então perseguimos esse alvo. Paulo chama isso de ser perfeito, porque fala de um coração não dividido, um desejo, uma paixão, uma meta, um alvo, uma só coisa, como nós falamos ontem, lembra-se? Então Paulo diz que isso é um coração perfeito, que prossegue para um alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. De novo, irmãos, somos muito agradecidos ao Senhor, porque podemos ter, nesse sentido também, um coração perfeito. Um coração de uma só coisa, um só desejo. E finalmente, quando Paulo menciona assim, olha o verso 12 desse texto mesmo. Não que eu o tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. É como parece que ele está se contradizendo, não é? Nós podemos dizer, Paulo, nos ajude um pouco, nós não estamos entendendo. Porque você está dizendo que não obteve a perfeição, e logo em seguida diz que todos que somos perfeitos tenhamos esse sentimento. Não parece uma contradição? Porque já vimos que o primeiro sentido embaixo é perfeição de motivo, de alvo, de meta. Todos que somos perfeitos prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Perfeito quanto ao alvo, o motivo, o foco. Já vimos. E a última perfeição qual é? Essa que ele diz, então, não obtive a perfeição. Mais uma vez você tem que dar um passo para trás, para você ver o contexto. Então, olha o verso 10 e 11.
que antecedem aí o verso 12, olhe lá. Ele está dizendo que a suprema meta da sua vida era o conhecer o Senhor, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com Ele na sua morte. Isso tudo é agora, na nossa vida e na nossa jornada com o Senhor. Só que ele coloca uma coisa no verso 11, qual é? Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então agora ficou claro. Quando ele diz, não obtive a perfeição, nesse sentido, ele está dizendo, eu ainda não estou com o corpo glorificado, com aquele tabernáculo. Lembra a palavra dele em 2 Coríntios 5, enquanto estamos nesse tabernáculo, nós gememos, não para ser despidos dele, esse corpo, mas para ser revestidos da habitação celestial. E no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele vai falar sobre esse corpo mortal ser absorvido pela vida, e o corruptível se revestir de incorruptibilidade. Está aí o quarto sentido de perfeição, é a perfeição final, quando nós teremos um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Você quer ver ele continuar falando sobre isso, aqui mesmo? Nós não estamos em Filipenses 3, não lemos aí desde o verso 10, passamos pelo 12, fomos ao 14, entendemos os dois sentidos de perfeição aí, perfeito alvo, primeiro, né? No verso 14, prossigo para o alvo, todos pois que somos perfeitos, e a perfeição final, no versículo 11, que é a ressurreição dos mortos, corpo glorioso. Então olha que nesse contexto, vá lá para o verso 20, olha aí mesmo, Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. É quanto a essa perfeição aqui que ele está dizendo, ainda não obtive a perfeição, eu ainda estou neste tabernáculo, aguardo o outro tabernáculo, no qual nós estaremos face a face com o Senhor. Transformará o corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Sem dúvida, irmão, esse verso externa de uma maneira tão bonita a nossa grande expectativa, nós, o povo da nova aliança. Isso acontecerá, amados irmãos, em um abrir e piscar de olhos. Será muito bom, será? Quantos de nós aqui, quem sabe, estão fazendo tratamento de saúde, não é? Para diversos tipos de dores, chamemos assim. Um dia, em breve, num abrir e piscar de olhos, o mortal será absorvido pela vida e o corruptível revestido de incorruptibilidade. E ouviremos, digamos assim, aquela voz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Graças ao Senhor. Então, ele fará isso como? Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, esses são os 4 sentidos de perfeição que podem nos ajudar aí quando nós olharmos essa palavra, né? E não entendemos erradamente como sendo uma perfeição sem pecado. A perfeição sem pecado virá quando nós tivermos um corpo semelhante ao corpo do nosso Senhor. Voltemos a Gênesis 17 para recolhermos aqui mais algumas coisas e seguirmos. Temos pouco tempo. Gênesis 17 no versículo 3, queridos irmãos, depois que o Senhor renova mais uma vez essa aliança com Abraão, que está aí no versículo 2, né? Farei uma aliança entre mim e ti. Você vê o que acontece no versículo 3. Que linda narrativa. Aí está um ancião de 99 anos, cheio inicialmente de estratégias, vigor, recursos, né? Como já explicamos. Agora ele está prostrado, com o rosto em terra. Acho que podemos imaginar algo aqui. Podemos até mesmo ousar dizer que Abraão está com saudade de Deus, porque 13 anos sem nenhuma revelação, 13 anos de silêncio de Deus,
Agora o Senhor, na sua fidelidade, porque Ele fez uma aliança com Abraão, e os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então Ele se revela a Abraão, e Abraão se prostra com o rosto em terra. Muito sugestiva essa narrativa, porque está nos mostrando um Abraão acabado. E é isso que o Senhor precisa fazer conosco. Nosso maior problema na vida cristã não é que nós sejamos fracos, é que nós somos fortes. E nosso Senhor precisa abater os nossos recursos, é a nossa força, para que Ele possa ser o tudo em todos, para que nós possamos dizer: a nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou. Mas enquanto contamos com os nossos recursos, nossa suficiência não vem de Deus, vem dos nossos recursos, né? Então aí está Abraão nessa cena maravilhosa, prostrado em terra, com o rosto em terra. E Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo minha aliança, serás pai de numerosas nações. E aqui finalmente nós temos a mudança de nome. Já não chama, e sim Abraão, porque por pai de todas as nações te constituí. Mudança de nome na Bíblia fala de mudança de caráter, sempre. O Simão foi chamado Cefas, que quer dizer Pedro. O Saulo foi chamado Paulo. Mudança de nome na Bíblia fala de mudança de caráter. Então nós estamos num ponto muito importante da relação de Abraão com o Senhor. Ele não está se convertendo aqui. O Deus da glória já se revelou a ele lá em Ur. Mas aqui ele está tendo um ponto crucial de sua história com o Senhor, onde ele está prostrado com o rosto em terra, e El Shaddai está se revelando a ele, dizendo: anda na minha presença. Sobre esse capítulo, irmãos, para o efeito da abordagem que estamos fazendo neste encontro, nós não iremos estudar toda essa visita. O que acontece nela são 3 discursos do Senhor. No primeiro discurso, só para você ver aí, olha aí para a sua Bíblia. O primeiro discurso vai dos versos 6, fartei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações. Então o primeiro discurso está aí, vai até o verso 8. Depois nós temos um outro discurso que vai dos versos 9 a 14, quando a circuncisão é ordenada pelo Senhor. Depois temos um terceiro discurso que vai do verso 15 até o verso 22. Inicia com: disse também Deus. Está vendo? Então primeiro, para você localizar exatamente, veja aí. Verso 6: fartei fecundo extraordinariamente. Aí começa o primeiro discurso, tá? Verso 9: disse mais Deus. Está vendo aí? Segundo discurso: disse mais Deus a Abraão. E verso 15: disse também Deus a Abraão. Então são 3 discursos. Então depois você leia, se houver interesse, e você veja qual foi o assunto dessa visitação do Senhor a Abraão, em 3 discursos. Realmente são muito preciosos. Parte que eu queria chamar a atenção para a circuncisão. Ontem já mencionamos, então aqui será só de passagem. O fato de Abraão ser separado para ser herdeiro de Deus, receber a herança de Deus, se baseia sobre 2 coisas. Já falamos ontem. A primeira, Deus fez uma aliança incondicional com ele, não é? Primeira. Então a nossa posição de herdeiros, hoje, o povo da nova aliança, está baseado no fato de que Cristo morreu por nós, e de que nós pertencemos a Ele, e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas então nós vimos: se com Ele sofrermos, conformando-me com Ele na sua morte. Foi o que nós lemos em Filipenses 3, não é? Então nós vamos ver em Gênesis 17, onde nós estamos, a circuncisão instituída. Então Abraão não apenas teria uma promessa de Deus a respeito de ser herdeiro, ele teria a marca da aliança em si mesmo. Isso faz alusão então às marcas da cruz. Ninguém me moleste,
eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Ontem já explicamos sobre isso. Então eu queria só chamar a atenção mais uma vez para esse aspecto. Agora vamos para Gênesis 18. Avance aí um capítulo, por favor. Sabe o que há? Há muita coisa linda nesse capítulo 18. A visita do Senhor na tenda de Hebrom, nos carvalhais de Manre, que estão em Hebrom, onde Abraão fez a sua morada desde Gênesis 13, quando ele se separou de Ló. Lembra? Abraão se separa de Ló e vai habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. Então ele está aí nesse mesmo lugar. O que acontece nesse dia solene? Ele recebe uma visita. E agora, irmãos, a história é completamente diferente. Nós não temos um Abraão estratégico. Nós não temos um Abraão cheio de mecanismos. Nós não temos um Abraão cheio de recursos naturais. Muito pelo contrário. O que nós temos no capítulo 18 de Gênesis é, primeiro, um Abraão que espera. Porque o que ele ouviu na visita anterior? Um basta, digamos assim, de Deus, né? Chega dos teus recursos, anda na minha presença, isso é perfeito. E o que ele faz, como nós vimos? Prostra-se com o rosto em terra. Essa é a aniquilação de Abraão. É aí que precisamos chegar. Por causa dessa aniquilação, nós temos o capítulo 18 tão lindo. Abraão está esperando na tenda em Hebrom, porque o Senhor disse a ele, naquela visita, que ele é o El Shaddai, o Deus que o supriria em tudo. O Ismael já está lá com 13 anos de idade, não é? 13 anos de idade. Abraão tem 99 anos. O Ismael já é um adolescente. Abraão viu o seu fruto da carne crescer, não é? Então ele está abatido diante do Senhor, adequadamente abatido. Então, apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda. Isso é uma figura bonita, de expectativa, de espera em Deus. Agora a questão é o que Deus fará, não é o que eu farei para ajudar a Deus a cumprir sua promessa, o que eu farei para cooperar a Deus naquilo que Ele disse que faria de mim. Você vê, irmão, a importância disso? Que perigo é nós precipitarmos as coisas, nós forçarmos as portas, nós tentarmos ajudar Deus naquilo que quem sabe Ele já falou ao nosso coração, que faria conosco, que faria de nós, que seja, não é? E nós então colocarmos aí as nossas mãos à frente das mãos de Deus. Então aqui nós temos o outro Abraão, ele está assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Aí nós já lemos algo desse capítulo e eu queria chamar a atenção sobre algumas coisas. São princípios também, e são verdades espirituais lindas quanto à nossa experiência. Primeira, um contraste. Você busca aí depois, você mesmo, onde está o texto, capítulo 18 e no capítulo 19. O Senhor vai ao encontro de Abraão. Abraão está na sua tenda, no maior calor do dia, sentado na porta da tenda, e ele recebe uma visita desses anjos. Na verdade, um deles era o próprio Senhor, mais uma teofania. E 2 deles eram anjos e um era o próprio Senhor. O Senhor permaneceu com Abraão na tenda, e os 2 anjos seguiram caminho. Para onde eles foram? Foram para Sodoma, para o julgamento de Sodoma e Gomorra. Mas o Senhor permaneceu na tenda de Abraão. Então, o Senhor foi ao encontro de Abraão, e Abraão o convidou para ficar com ele na sua tenda, e então o Senhor consentiu em ficar com Abraão. E Ló? Ló havia se apartado de Abraão lá em Gênesis 13, armando as suas tendas até Sodoma. E em Gênesis 19, que é o próximo capítulo aí, lá está Ló, assentado também. Só que Abraão está sentado na porta da sua tenda, e Ló está sentado na porta de Sodoma. Você viu o primeiro contraste? O profeta assentado na porta da tenda, e aquele, vamos chamá-lo de irmão, já que Pedro diz que Ló tinha uma alma justa, então vamos chamá-lo de irmão.
Lá está o irmão Ló, assentado onde ele nunca deveria estar, nas portas da impiedade, nas portas de Sodoma. Um assentado lá, outro assentado aqui. Abraão, ou Deus, vai ao encontro de Abraão com aqueles dois anjos, o Senhor e dois anjos. Em Sodoma, primeiro, na tenda, eles consentem alegremente em ficar com Abraão e serem alimentados por ele, quando ele prepara aquela refeição. Em Sodoma, os anjos têm que forçar a Ló para sair de lá. Ló não quer sair de Sodoma. Então, se você ler Gênesis 9, a partir do verso 15, ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas que aqui se encontram, para não pereceres no castigo da cidade. Como, porém, Ló se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, ele, sua mulher e suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Você vê a diferença da cena, amado irmão? Uma é uma visita calorosa. Essa visita contém 3 coisas em particular. Veja aí quais são: companheirismo, satisfação, repouso, descanso. Companheirismo, repouso, descanso e intercessão, numa única visita. Companheirismo, repouso e descanso e intercessão. É isso que nós temos em Gênesis 18, um capítulo maravilhoso. O que nós temos em Gênesis 19 é agonia, desespero. Ló é mandado para fora de Sodoma, e depois que ele é tirado de Sodoma, sabe o que fala? Mais um princípio para você guardar. Eram várias cidades naquela campina: Sodoma, Gomorra, havia uma outra chamada Admá, Zeboim, havia uma quinta chamada Zoar. É aí que Ló pede para ir. Agora, Zoar também seria julgada junto com essas cidades da campina. Todas elas seriam subvertidas debaixo do juízo de Deus. Depois você lê o capítulo 19, você vai ver. Quando Ló é tirado de Sodoma, ele pede para ir para Zoar. Ele não quer fugir para os montes, ir para longe dali, ele quer ficar por perto dali. Então ele diz para aqueles anjos: deixe-me ir para Zoar. Porventura aquela cidade não é pequena? E olha, irmão, esses 2 homens que são anjos, que iriam julgar Sodoma, eles consentem com o que Ló falou. Isso é mais triste ainda. Há um salmo que diz assim: quando o povo no deserto pediu carne a segunda vez, concedeu-lhes o que queriam, mas fez definhar-lhes a alma. Sabe, irmão, algumas vezes, graças ao Senhor, é só algumas vezes, o Senhor nos concede algumas coisas que nós queremos e pedimos a Ele. Só que nossas almas irão se definhar, porque concessão do Senhor não significa vontade do Senhor. Nós devemos buscar a vontade do Senhor e não as concessões do Senhor. Compreendeu a diferença, irmão? Então temos que ter cuidado quando nós oramos. Quando nós temos um alvo fixo: eu quero, então eu vou pedir isso ao Senhor porque eu quero. Então o Senhor pode nos conceder, mas a nossa alma vai definhar. Nós seremos disciplinados através daquilo que Ele nos concedeu. A carne estava ainda nos dentes daqueles israelitas, e eles foram julgados pelo Senhor. Não peça concessões ao Senhor. Peça ao Senhor para conhecer a vontade dEle para você, porque a vontade de Deus é sempre boa, a vontade de Deus é sempre agradável, e a vontade de Deus é sempre perfeita, como diz Romanos 12. Então, irmãos, amemos a vontade do Senhor, seja ela Elim, com fontes de águas e palmeiras, ou seja ela Mara, águas amargas, não importa. A vontade do Senhor, o centro da vontade do Senhor é o nosso lugar seguro, porque o Senhor está ali. Então Ló disse: me deixe ir para Zoar. E eles deixaram Ló ir para Zoar. Agora, interessante, o que significa o nome Zoar? Olha como a Bíblia é interessante, irmão. Além de ser a palavra do Senhor, Zoar significa insignificância. Ló está pedindo para ir para o lugar da insignificância. Aliás, Ló em Sodoma era uma insignificância, não é?
Só pela misericórdia do Senhor, através da intercessão de Abraão, ele livrou Ló de ser pervertido naquela cidade, né? Julgado, subvertido naquela cidade. Então, mais uma lição importante. Abraão corre para encontrar os anjos e os anjos ficam com ele. E Ló está sentado na porta de Sodoma e ele força os anjos para entrar na sua casa e depois os anjos forçam a ele para sair de Sodoma. Toda uma história angustiosa, né? Mas vamos ver o lado positivo do capítulo 18 aqui. Todo o capítulo 18 é positivo, né? Verso 4: traga-se um pouco de água, lavai os vossos pés. Olha que cena linda, irmãos. Repousai debaixo dessa árvore. Trarei, ele está fazendo uma proposta por enquanto, você está vendo? Um convite. Será que eles vão querer ou será que eles não vão querer, né? Esses 3 homens aí. Eu trarei um bocado de pão, refazei aqui as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Que cena bonita, não é? Parece aqueles discípulos de Emaús caminhando com o Senhor, que eles não sabiam que era o Senhor. Quando eles chegam na aldeia de Emaús, você se lembra o que acontece? Eles dizem para ele: fica conosco, o dia já declina, já é tarde. Então é dito assim, e ele consentiu em ficar com eles, nosso Senhor, que eles não sabiam que era o Senhor. Então o Senhor parte o pão com eles e se revela a eles, os discípulos de Emaús. Tudo isso por quê? Porque eles convidaram o Senhor para ficar com eles. Você está vendo outro princípio, irmão? Ah, queridos irmãos, nosso Senhor aguarda que seja convidado para estar conosco, porque nós convidamos para estar conosco quem nós amamos, quem nós queremos junto de nós. Nós costumamos dizer que o mineiro, talvez em particular o mineiro, sabe como que ele se despede de quem ele gosta? Ele se despede 3 vezes. Ele se despede na cozinha, porque o mineiro recebe as pessoas na cozinha, não é na sala, não é? Para comer pão de queijo. Então ele despede na cozinha, ele vai com o seu convidado querido até a porta. Segundo, despede na porta, e quando o convidado entra no carro, ele fica assim, não é? 3 vezes, porque ele não quer que o convidado vá embora, não é? Assim nós fazemos com quem nós amamos. Então os discípulos disseram: fica, Senhor, fica conosco, é tarde, o dia já declina. E eles tiveram um presente, porque convidaram o Senhor. Tiveram uma maravilhosa revelação de que aquele homem não era apenas um homem especial, era o próprio Senhor ressurreto, que estava comendo na mesa deles e partindo o pão com eles. E agora o que está acontecendo com Abraão? A mesma coisa. Vocês querem ficar aqui? Repousem aqui. Vou trazer água para vocês lavarem os pés. Mais uma vez nós nos lembramos do nosso Senhor. Vou trazer um pouco de pão, comida, leite, coalhada. Ele diz para Sara: se apresse. E como nós falamos, Sara vai para a cozinha, né? A tenda do lado, e amassa 3 medidas de farinha e faz um pão assado ao borralho. Companheirismo, satisfação, repouso, descanso, comunhão. Tudo isso, irmãos, fora de Sodoma, porque em Sodoma só há angústia, penúria, dores. Ló estava no lugar errado, afligindo sua alma justa no meio dos insubordinados. Mas o profeta estava sozinho na tenda em Hebrom. Se o Senhor iria salvar Ló, por que Ele não revelou os seus caminhos a Ló? Mais um princípio. O Senhor revela os seus caminhos para aqueles que estão separados do mundo, não para aqueles que estão misturados com o mundo. Ló não sabia nada do que iria acontecer.
Abraão sabia tudo o que estava para acontecer. E mais um passo. Abraão se faz companheiro de Deus em intercessão. Isso não pode ser negligenciado nesse capítulo 18. Lembre-se, ele saiu lá de Ur dos Caldeus. Quanto trabalho de Deus já aconteceu na vida dele. Agora ele se torna um companheiro de Deus na intercessão. Você está entendendo o que isso significa? Abraão se faz um com o coração de Deus. Então, isso acontece até o ponto do Senhor dizer assim, veja aí, verso 17, de Gênesis 18. Gênesis 18, 17. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? É uma pergunta que faz para ele mesmo, você está vendo? Ele está falando consigo mesmo. Eu ocultarei para Abraão o que eu estou para fazer? Em outras palavras, não posso, porque ele é meu companheiro. Ele saberá tudo que está no meu coração, tanto sobre o justo quanto sobre o ímpio. O justo Ló, ele também saberá sobre os ímpios em Sodoma e Gomorra. O que eu vou fazer com Ló? O que eu vou fazer com os ímpios? Então Ló entra em intercessão, na brecha, como um profeta já disse. Colocar-me-ei na brecha, né? Um intercessor, porque ele compreendeu os interesses de Deus. Amados irmãos, nós somos tão ocupados com as nossas coisas e com os nossos interesses, projetos, planos, alvos, que nós não participamos dos interesses de Deus, não é? De modo geral. Você está vendo a bênção do capítulo 18? Participar dos interesses do Senhor e viver para eles, em função deles. Esse é o panorama do capítulo 18. Agora, deixe-me ilustrar isso um pouquinho mais para os irmãos, a beleza disso. Queria ler para você uma frase de John Owen. Esse foi um irmão que viveu durante o chamado movimento puritano, conheceu muito bem o Senhor, um homem cheio de devoção pelo Senhor. Então ele diz assim: o amor é uma afeição de união e uma proximidade com satisfação. O amor é uma afeição de união e uma proximidade com satisfação. É exatamente isso que nós estamos vendo na tenda de Hebron, em Gênesis 18. Uma proximidade com satisfação e uma afeição de união. Por isso Abraão pôde compartilhar do coração de Deus em Gênesis 18. Agora, tem dois textos que eu gostaria, dos profetas, que eu gostaria que também fôssemos a ele, e aí já vamos caminhando para o final. Abra por favor Isaías 27. Dois textos dos profetas para ilustrar essa bonita cena de Gênesis 18, a tenda de Abraão em Manre. Isaías 27, versos 2 e 3. Esses dois versículos vão expressar o que John Owen disse nessa linda frase: o amor é uma afeição de união e uma proximidade com satisfação. Olha como o profeta fala em nome do Senhor com relação ao seu povo. Naquele dia dirá o Senhor: cantai à vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Vinha deliciosa, a cada momento eu a vigio, e cada momento a regarei. Esse versículo expressa um pouco do que foi experimentado na tenda de Hebron, a tenda de Abraão. Olha um outro verso em Sofonias, capítulo 3, verso 17. O Senhor teu Deus está no meio de ti. Mais uma vez um profeta falando ao povo de Deus qual era o sentimento de Deus nessa relação com seu povo. Lá em Isaías nós vimos: vinha deliciosa, eu a regarei, eu a guardarei.
descreve bem a experiência da tenda de Abraão. E Sofonias 3,17, veja: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Agora veja: Ele se deleitará em ti com alegria. Esse verso retrata muito bem o que está acontecendo lá na tenda de Abraão. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, e mais, regozijar-se-á em ti com júbilo. Quando Abraão foi visitado pelo Senhor aqui, ele descobriu o segredo de oferecer, o privilégio e o segredo de oferecer satisfação e repouso ao Senhor, número 1. E número 2, ele descobriu o privilégio de ser um intercessor pela vida de outros, como foi por Ló. O Senhor ficou com Abraão para revelar para Abraão os segredos do seu coração. Mais um passo. Vamos para o capítulo 22 de Gênesis. Nós vamos dar um salto aí sobre o capítulo 21. Já colocamos alguma coisa, algum princípio dele para os irmãos, o fruto do Espírito substituindo as obras da carne. E nós vamos terminar com Gênesis 22. Nosso horário está terminando exatamente agora, então eu vou ocupar mais 5 minutos dos irmãos e nós terminamos. Irmãos, sobre Gênesis 22, apenas algumas ideias gerais. Abraão chegou ao clímax da sua história com o Senhor. Ele está em Moriá, que significa visível, e ali se estabelecerá o testemunho do Senhor. 1000 anos depois, Davi terá aquela experiência e dirá: aqui em Moriá se edificará o templo do Senhor, testemunho do Senhor, a casa de Deus. Já vimos que então aí é o lugar do altar, porque é o lugar que fala de um sacrifício que seria oferecido, figura do sacrifício de Cristo. O altar no que concerne a nós então agora, primeiro a Cristo, depois a nós. No que concerne a nós, o altar fala de consagração e o altar fala de adoração. O lugar da casa de Deus, o lugar do testemunho de Deus, é o lugar do altar, porque tem como base o sacrifício de Cristo. Sem o sacrifício de Cristo não haveria testemunho de Deus. Então, no que concerne a obra que Ele fez e consumou. Agora, e no que concerne a nós? O altar aponta para o que no que concerne a nós? Consagração e adoração. Não há testemunho de Deus entre nós, se não houver vidas consagradas e não houver verdadeira adoração. A verdadeira circuncisão é aqueles que adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo Jesus e não confiam na carne. Esse é o testemunho de Deus. Então, o lugar do testemunho de Deus, em primeiro lugar, é o lugar do altar. Em segundo lugar, é o lugar da eira, ou o lugar onde a casca é separada do grão. Há muita casca em nós, irmãos. E o trabalho da cruz irá separar a casca do grão, o terreno do celestial, o que é da carne do que é do Espírito, o que é do eu, o que é de Cristo. Precioso trabalho da cruz. Então, esse é o lugar do testemunho do Senhor. Se não houver quebrantamento em nossas vidas, não há testemunho do Senhor. E em terceiro lugar, graças a Deus, o testemunho do Senhor é o lugar onde a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sede vós misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai Celestial. Então, esse é o cenário de Gênesis 22. Agora, em primeiro lugar, algo que aponta para a tipologia do drama da redenção, o Pai e o Filho. Muita coisa maravilhosa. Primeiro, eles seguiam ambos juntos. Se você prestou atenção na leitura, essa frase ocorre 2 vezes aí. Caminhavam ambos juntos, versículo 6. E seguiam ambos juntos, versículo 8. Porque nessa tipologia tão bonita, nós compreendemos, por causa da revelação, que o drama da redenção é um drama entre o Pai e o Filho. O diabo não tem nada a ver com isso. Houve uma chamada teologia da redenção de séculos passados que dizia assim: Deus ofereceu o seu Filho porque quando o pecado entrou,
então houve uma dívida para com o diabo. Então, quando Deus oferece o seu Filho, Ele paga uma dívida ao diabo, que usurpou um lugar lá no homem, no Éden, quando enganou o homem. Está completamente equivocado. O drama da redenção é o drama exclusivo entre o Pai e o Filho. Quando o homem pecou, a dívida foi estabelecida não com o diabo, mas com Deus. Exatamente o polo oposto. E nós nos tornamos devedores de Deus, à justiça, à santidade e à glória de Deus. Quanto a esses níveis é que nós nos fizemos devedores, por causa da entrada do pecado. Então, quando o nosso Senhor Jesus se oferece para ser o Cordeiro de Deus, Ele irá satisfazer a altura da justiça de Deus, a altura da santidade de Deus e a altura da glória de Deus. Por isso o nosso Redentor teria que ser divino, porque só Deus pode satisfazer a Deus, a altura de Deus. Compreendeu, irmão? Tem nada a ver com o diabo. Então aqui está, seguiam ambos juntos. Outra expressão bonita aí é que Isaac era ainda um menino, um jovenzinho, mas o lenho é colocado sobre o ombro dele, porque o lenho tem a ver com o filho e não com o pai. O filho é quem tomou o lenho. E quanto ao pai Abraão, o que ele levava na sua mão? O fogo e o cutelo, ou a faca. O fogo e a faca. Porque isso tem a ver com a execução do juízo de Deus sobre o pecado, na vida daquele que não cometeu pecado. Agora, irmão, eu queria explorar um pouquinho mais isso aqui. Me suporte um pouco mais. Às vezes nós pensamos assim, porque na Bíblia está escrito: Deus enviou o seu Filho. Deus amou, Gálatas 4, João 3, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Sabe como às vezes interpretamos esse versículo? Um pai impassível, irado, porque o homem pecou, o pecado está aí, o pecado tem que ser julgado, então ele entrega o seu filho. E o seu filho passa todas as dores que passou, e o seu pai irado e impassível teve que entregar o seu filho em função de toda essa situação. Esse é um quadro horripilante, e não tem a ver com o drama da redenção. Devemos entendê-lo assim, tão simples na verdade, mas tão profundo. Se você tivesse que entregar o seu filho para o perdão de outro, a pergunta é: você pai, o que você faria? Se você tivesse a opção, você entregaria o seu filho ou você iria no lugar dele? O que você faria? Se você é um pai que ama, a resposta é muito clara: você iria no lugar dele. O que isso significa? Por que o pai não foi no lugar do filho? Amados irmãos, a Trindade é inquebrável. Onde o pai está, o filho está. Há uma única divindade que subsiste em três pessoas. O pai não foi crucificado. O pai é o pai, o filho é o filho e o espírito é o espírito. O filho foi crucificado, mas Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Todas as dores do filho foram as dores do pai. Se nós fizermos a pergunta: quem sofreu mais na cruz? O pai ou o filho? Qual é a resposta? Seguiam ambos juntos. Você pode imaginar algo mais terrível que você ver o seu filho sendo torturado? Você diria: soltem o meu filho e me torturem, não é? Mas o pai suportou ver o seu filho, porque o pai e o filho estão envolvidos no drama da redenção. Não é um Deus impassível, e não é um Deus irado contra o filho, é um Deus que exerce sua ira contra o pecado sobre o filho. As dores do filho são as dores do pai. A angústia de separação do filho é a mesma angústia de separação do pai. Ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? Nós podemos ouvir a voz pelo outro lado: meu filho,
tu estás separado de mim. E essa é minha dor. Deus amou o mundo de tal maneira. E esse drama está tipificado em Gênesis 22. Seguiam ambos juntos. O lenho no filho e o fogo e o cutelo nas mãos do pai. Queridos irmãos, que cena maravilhosa. Então, como o nosso irmão já nos lembrou aqui, a pergunta de Isaac: meu pai, vejo o lenho e o fogo, mas onde está o cordeiro? Essa pergunta será respondida por João Batista 2000 anos depois. Quantos cordeiros seriam oferecidos? Todos eles ineficazes para purificar aquele que presta culto, na linguagem de Hebreus, ineficazes, até o dia em que João Batista poderia estender a sua mão e dizer: eis o Cordeiro de Deus, que tira, não cobre, não joga sujeira por baixo do tapete, cobre, não cobre, tira o pecado do mundo, o drama da redenção. Então, amados irmãos, Abraão parte com Isaac. Num dado momento ele diz para os servos: fiquem aqui. Você vê? Os servos não irão participar, eles não têm nada a ver com isso. É um drama entre o pai amado e o filho amado. Isaac, o teu único filho, a quem amas. Quem ama? O pai. Oferece-me, Isaac, teu único filho, a quem amas. Então os dois caminham com os servos até um ponto, e Abraão diz: fiquem aqui, e eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para vós. O que está acontecendo com Abraão aqui? O que Paulo registra em Romanos 4, e também o autor de Hebreus em Hebreus 11. Em Romanos 4, Paulo diz que Abraão exerceu uma fé perante esse Deus no qual creu, o Deus que vivifica os mortos. Por que vivifica mortos? Porque o corpo de Abraão estava amortecido, ele não poderia gerar filhos, e a sua mulher era estéril. Então ele conheceu o Deus que vivifica os mortos, mas também conheceu a Deus em Moriá como o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Então, amados irmãos, o registro de Hebreus 11, que faz referência a Abraão, assim como Romanos 4, vai dizer assim: que Abraão creu que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac de entre os mortos, se esse fosse o caso. E o autor de Hebreus vai dizer: de onde? Dos mortos, figuradamente o recobrou. E aqui eu vou terminar. Sabe por que o autor de Hebreus diz figuradamente o recobrou? Dos mortos. Porque, irmão, pense nisso, medite nisso diante do Senhor. Quando Isaac nasceu, Abraão simplesmente se agarrou a Isaac. Não poderia ser diferente. Abraão tinha 100 anos, e agora nasce o fruto do ventre de Sara, a estéril, o filho da promessa, o tudo de Abraão. Em Isaac será chamada a tua descendência, e nele serão benditas todas as famílias da terra. Você pode imaginar o tamanho disso? Então Abraão se agarra ao filho da promessa, e de alguma maneira ele perde de vista o Deus que fez a promessa. Então, para que tudo fique no seu lugar devido, o Senhor diz: oferece-me o teu único filho. Compreendeu, irmão? Quando eles sobem para Moriá, nós temos uma mistura. O coração de Abraão está agarrado ao filho da promessa, mas quando eles descem de Moriá, nós temos um outro Abraão. Podemos dizer que por causa de Moriá, o Deus que fez a promessa se coloca no meio entre o pai da fé e o filho da promessa, de tal maneira que Abraão desce de Moriá com a sua fé certa e segura, que ele deveria se apoiar no Deus que fez a promessa e não no filho da promessa.
O filho da promessa poderia adoentar e morrer, se fosse o caso, mas o Deus que fez a promessa era poderoso até para ressuscitá-lo de entre os mortos, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim e o amém, como Paulo vai dizer na Epístola aos Coríntios. Então eles sobem de uma maneira e descem de outra maneira. Então aí estamos em Moriá, o Deus que fez a promessa. Esse se tornou tudo no coração de Abraão. Amados irmãos, assim as testemunhas do Senhor são preparadas. Qual tem sido o tudo do nosso coração? Quem sabe nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, nosso trabalho, nossos bens. Qual é o tudo do nosso coração? O Deus da promessa tem que se colocar entre nós e o Filho da promessa, o nosso tudo. Que o Senhor encontre lugar, irmão, no nosso coração para realizar essa obra, porque sem isso não haverá um puro testemunho do Senhor. Teremos corações corrompidos, divididos, teremos vários amores, vários alvos, várias motivações. Mas que bênção, que privilégio é quando nós experimentamos essa bênção, que as outras coisas assumam seu devido lugar. Esposa, esposo, filhos, irmãos. Nosso irmão Ni, citando mais uma vez algo a respeito dele, quando ele estava para partir para o Senhor, ele era um homem alto, quase 1,80 m de altura, estava com 49 quilos de peso, já numa prisão comunista por quase 20 anos. Então o seu carcereiro se aproxima de sua cela, porque ele ouvia o irmão Ni adorando o Senhor nessa situação. E o carcereiro se aproximou da cela e disse a ele: Senhor Ni, eu queria tanto receber e conhecer esse Senhor que você adora, mas eu temo perder tudo, já que vivia num sistema comunista. Então o irmão Ni disse a ele: mas enquanto você não recebê-lo, você não tem nada. E quando ele estava para partir para o Senhor, já no final de sua vida, ele escreve algo em adoração ao Senhor, que mostra a experiência de Abraão em Moriá. Sabe o que ele escreve? Uma oração: meu Senhor, eu passaria tudo o que eu passei de novo, não por causa da tua igreja, não por causa da tua obra, nem por causa dos teus filhos, mas por ti mesmo. Esse é Moriá, por ti mesmo. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos, e que Ele resuma os afetos do nosso coração no único que é digno deles, no nosso Senhor Jesus, para que todas as outras relações recolham os benefícios dessa relação central. Que seja assim conosco. Vamos orar. Querido Pai, nós nos humilhamos na Tua presença e Te pedimos que pela Tua misericórdia o Senhor encontre esse lugar de primazia nos nossos corações. Nós reconhecemos o lugar que Tu tens, ó Senhor, diante do Teu Pai, lugar de preeminência, centro dos afetos, interesses e ações do Pai. Mas Senhor, nós Te clamamos que o Senhor seja assim também para nós, o centro de nossas afeições, interesses e ações. Ocupa o Teu lugar, Senhor, porque só Tu és digno dele. Afasta os Teus competidores dos nossos corações. Ajuda-nos a sermos duros com eles. Não permitimos que eles ocupem um lugar que não é deles. Guarda, Senhor, o nosso coração para Ti. Nós Te pedimos. Continua nos ensinando, ajudando, advertindo, muito mais quanto o dia do Senhor se aproxima, para que sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda Tua, ó Senhor. Assim nós oramos no Teu precioso nome, agradecidos. Amém.